Olá, mundo! Hoje vamos iniciar uma nova fase aqui na RI. A gente decidiu escutar vocês e agora vamos falar do que realmente todo mundo gosta. Cultura pop. Por isso agora a gente vai trazer vídeos mais completinhos aqui no YouTube, sempre falando dos aspectos da política internacional que você encontra em filmes, séries, desenhos animados e até em músicas que você escuta todo santo dia. Afinal, política internacional você encontra em tudo. E se você quiser indicar aquela série do momento ou seu filme favorito pra gente analisar e falar aqui, segue a gente lá no Instagram. A gente tá sempre abrindo enquete, sempre pedindo sugestões. Por lá a gente é @heavy.inter. E para começar a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico aqui na internet. E eu resolvi que quero ir muito além das famosas críticas que a gente vê sobre um dos animes mais aclamados e famosos de todos os tempos, Attack on Titan. E confesso que não é à toa porque eu escolhi esse anime para começar essa nova temporada aqui na RI, nessa pandemia. Uma das minhas melhores amigas, a Ana, a gente começou a assistir a série juntas e ela ficou martelando na minha cabeça que eu deveria fazer um vídeo ou um podcast ou alguma coisa falando sobre as minhas percepções sobre Attack on Titan, porque ela achava que era muito interessante, essa minha visão. Então, vamos lá. Usar imagens e eventos do mundo real para você se inspirar em um mundo fictício não é nada novo. O George Lucas, quando ele estava fazendo Star Wars, ele já falou repetidamente que ele se baseou no Richard Nixon, quando ele foi fazer o Imperador do Mal. E além disso, o Fullmetal Alchemist, ele tem aí uns paralelos de imagens da Guerra do Iraque com a Guerra Civil de Ishval. E dito isso, o anime, fenômeno Attack on Titan, que tem um mangá de mesmo nome, ele não é nada diferente. Ele já de início a gente consegue ver imagens e símbolos da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí quando a gente chega na terceira temporada do anime e a gente consegue ver imagens, vocabulários que a gente associa ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, a internet simplesmente foi à loucura. Mas felizmente, quando a gente está chegando aí na temporada final, a gente consegue ver os verdadeiros sentidos e o que a história quer realmente mostrar. E como a ideia desse vídeo é mostrar como Attack on Titan tem a ver com as relações internacionais, eu vou falar bastante dos temas mais debatidos na série, que por acaso também são as maiores críticas. E no final eu vou falar das minhas percepções e análises finais. No fundo, eu vou criticar as críticas, mas também vou deixar a minha percepção do que eu acho que é a grande moral da história. E também um aspectozinho que eu não vejo as pessoas falando e que deveriam falar. Attack on Titan é uma série de anime escrita e ilustrada por Hajime Isayama. É ambientado em um mundo em que a humanidade vive em cidades cercadas por 3 gigantescas muralhas que os protegem de humanoides gigantes devoradores de humanos que são chamados de titãs. A história segue Eren Yeager, que jura destruir todos os titãs existentes depois que eles destroem a sua cidade natal e matam a sua mãe. Quando o anime começa, conhecemos uma cidade com 3 paredes cercadas de monstros gigantescos, estúpidos, praticamente indestrutíveis, que por acaso também são comedores de humanos. A população da cidade é dividida em castas, controlada por um sistema militar super repressivo e controlador, que acredita que são os últimos humanos da face da Terra. Os militares são divididos em uma força policial corrupta e egoísta, uma guarnição que costuma beber no trabalho e um corpo de reconhecimento que nunca teve sucesso em uma missão para reconquistar território além da muralha. E agora que eu já falei para vocês o básico da história, estamos todo mundo no mesmo ponto, eu vou começar a falar sobre 2 das maiores críticas, que também são os 2 tópicos de relações internacionais que você encontra no anime. E o primeiro ponto é sobre militarismo e fascismo. E assim, não dá pra negar que basicamente todo o estilo, a estética e a narrativa do anime é todo voltado para dar ênfase à glória militar. Aquela necessidade de fazer sacrifícios por um bem maior enquanto trabalhamos um medo de morrer pelas mãos do inimigo. E assim, séries que mostram a humanidade sob ameaça e se comportando dessa forma não é de forma alguma um conceito novo. Por causa dos titãs, o anime apresenta um conceito de moralidade absoluta que sustenta as forças militares como exército para a humanidade, literalmente. Afinal, eles acreditam que são os últimos sobreviventes da Terra.
Por isso, por mais que todas as ações sejam trágicas, elas acabam sendo justificadas contra o ataque dos titãs. E todo o enredo vai girar em torno dessa dualidade de nós contra eles. Como eu já falei aqui, o corpo militar se divide em 3 facções: polícia militar, guarnição e corpo de reconhecimento. Na verdade, não existe diferença entre polícia e exército, e isso permite que haja uma operação militar interna forte em nome da manutenção da paz. Essa operação militar prega que as crianças são o futuro, e isso acaba gerando um batalhão de crianças soldados. Afinal, a partir dos 15 anos você pode se alistar para o exército. Quando a série começa, os personagens principais estão justamente nessa idade. A polícia militar é a que protege as pessoas na parte mais interna da muralha, que são os ricos e a realeza, e basicamente os 10 melhores recrutas que podem se alistar para essa facção, e eles são tipo uma força de defesa da burguesia. E a guarnição é responsável pelo patrulhamento do topo das muralhas e também das ruas das cidades. O grupo de reconhecimento é a facção que vai além das muralhas para descobrir a situação, proteger postos avançados e descobrir mais sobre os titãs. É declarado abertamente que esse grupo é o menos corrupto, já que a sua missão está associada aos titãs e não às pessoas. E eles também não respondem diretamente ao governo monarquista, o que é uma medida no mínimo interessante pela corrupção. À primeira vista, seria fácil apontar Attack on Titan como uma propaganda pró-fascismo. O anime inclui o militarismo como o cerne da sua história, e a primeira abertura do programa, que virou um meme clássico, ele abre com as letras cantadas em alemão. Você é presa? Não, nós somos os caçadores. Inclusive, toda a dinâmica da sociedade de Attack on Titan parece muito uma sociedade ideal para o fascismo. O jurista e cientista político do partido nazista, Carl Schmitt, explicou o conceito de uma sociedade fascista ideal como sendo aquela que admite que a desigualdade, o sofrimento e o conflito são inevitáveis. Enquanto isso, os líderes dessa sociedade desviam a atenção dos cidadãos para um inimigo em comum, o que evita conflitos internos. E essa filosofia é vista com destaque na sociedade do anime. Um governo autoritário convenceu as pessoas de que todo o seu sofrimento é culpa dos titãs, o que sustenta a militarização da sociedade. Apesar do foco na ação e estratégia militar, muitas vezes o anime vira as lentes para a vida civil, o cotidiano, o comércio e a vida das pessoas sob um regime militar. E são nessas cenas que mostram as formas meticulosas que o governo autoritário exerce seu controle na vida das pessoas. Por conta da forma que as muralhas foram construídas, a população não tem tanta liberdade para se locomover entre as cidades. Além disso, a monarquia tem a palavra final a respeito da localização dessas pessoas, da divisão delas e de todos os dados que estão referentes a isso. E esse privilégio eles usam com bastante frequência. E o primeiro exemplo a gente vê logo no início da série. Após a queda da Parede Maria, os sobreviventes fogem para as paredes mais internas. 2 semanas depois, 250 mil civis são recrutados à força para um certo tipo de exército da libertação. Eles são enviados para reconquistar esses territórios perdidos e que estão repletos de titãs. E para surpresa de absolutamente ninguém que está assistindo a série nesse momento, todos eles morrem. E como vai ser confirmado após o arco da revolta, isso foi uma estratégia para administrar uma crise populacional. Em outras palavras, o governo promove um genocídio de refugiados e com tudo planejado. Mas é óbvio que uma missão suicida dessa magnitude não iria acontecer assim, do nada, né? Basicamente, esse planejamento só teve sucesso porque 1. Os militares cooperaram e 2. Aquelas pessoas realmente acreditavam que teriam sucesso. E é aí onde está uma das críticas que fazem a essa série, né? É a quantidade de propaganda militarizada que é colocada para aumentar a moral dos indivíduos, tá? Então, assim, a moralidade dos soldados ela está sempre atrelada à construção do outro, à monstruosidade do outro. E essa monstruosidade ela sempre vai ser construída através da propaganda. E se eu tô aqui nesse mundo para fazer alguma coisa, essa coisa é criticar. Então agora eu vou criticar a crítica. E assim, gente, representação não significa apoio. A série não glorifica um governo fascista altamente militarizado. Ele expõe as suas falhas. Esse massacre, por mais brutal que seja,
ele não é transmitido com uma forma de honra e glória. Ele parece uma brutalização da necessidade. Eles transformaram uma crise humanitária em um genocídio controlado sob a desculpa do patriotismo. A gente inclusive vê vários personagens falando dos resultados dessa missão de forma super emocional e propagandística. Então o resumo da missão é uma grande mentira contada para a população que fez com que várias pessoas perdessem sua vida e suas famílias. Conforme a série se desenvolve, a sensação que fica é que as muralhas parecem mais uma prisão do que um refúgio. E isso fica ainda mais claro quando os personagens principais descobrem que os titãs não são monstros, e sim ex-humanos forçados a virar titãs e condenados a vagar pela terra em um pesadelo sem fim. Assim como os nazistas usaram a falsa propaganda para convencer a população de que o povo judeu era inimigo da sociedade alemã, o governo no anime faz o uso da mesma estratégia. Os inimigos, na verdade, são vítimas de um governo fascista, tanto quanto as pessoas comuns. E depois que esse segredo é revelado, o governo passa a considerar o grupo de reconhecimento, aquele em que os nossos protagonistas fazem parte, uma célula de traidores. A monarquia então ordena a prisão de todo esse grupo para tentar manter a verdade escondida do resto da população. E pela primeira vez, os personagens desviam a sua atenção para os verdadeiros inimigos da série, os verdadeiros opressores, que são os fascistas no poder. Aí nem adianta chegar aqui nos meus comentários e dizer: ah, mas isso a gente descobre mais na frente da série, eu só assisti a primeira temporada, como é que eu ia saber que na verdade era uma crítica a esse sistema? Logo na primeira temporada, o Eren chega pro Eren e fala: quem você acha que são os verdadeiros inimigos? Então assim, gente, pulguinha atrás da orelha, né? E o segundo ponto tem muita relação com o primeiro. Eu acho que você já deve estar, inclusive, pensando, já sabe o que eu vou falar. Que é o antissemitismo. Quando o personagem principal, Eren Yeager, sai de casa pela primeira vez para se juntar na luta contra os titãs, o seu pai lhe dá uma chave do seu porão e diz para ele voltar para investigar quando fosse seguro. No porão há livros que revelam que o mundo externo não é desabitado e que os Eldianos, a raça que o Eren e o seu pai pertencem, estão sendo mantidos em guetos e forçados a usar braçadeiras para se identificar entre os seus opressores, os Marleyanos. Na sociedade de Marley, os Eldianos são vistos como inimigos. A maioria deles vive no país como cidadãos de segunda classe, forçados a viver em zonas de sepultamento e de usar braçadeiras de identificação. E essa prática lembra muito a forma como o povo judeu foi tratado durante o Holocausto. E todo esse paralelo foi o que levantou muitas críticas, das pessoas que assistem o anime sobre toda essa mensagem nacionalista e antissemita. Inclusive, nos fóruns da vida, muitos cidadãos ultranacionalistas, brancos, eles dizem que essa é uma forma brilhante de mostrar a supremacia branca. Para esse tipo de indivíduos, os Eldianos são um povo que são punidos por crimes de seus ancestrais e vivem sitiados por sub-humanos que tentam invadir as suas terras. E esse povo é submetido a uma lavagem cerebral por um líder estadual que renunciou à violência aos não-eldianos. Isso tudo para eles dizerem que representa a situação da população branca que foi doutrinada por liberais para sentir empatia pelos não brancos. Em poucas palavras, para esse tipo de gente, o Marley representa o povo judeu forçando pessoas brancas a se odiar. Gente, a vontade de vomitar falando o que esse povo pensa. E aqui nesse ponto eu quero fazer um adendo e uma exclamação para todo mundo que está assistindo e que chegou até aqui. É preciso ter cuidado, principalmente em anime, com a ocidentalização da narrativa. A história dos Eldianos também tem muita relação com o que o Japão fez, a história do Japão. Temos que lembrar que o Japão cometeu várias atrocidades com outros povos da Ásia, principalmente sul-coreanos e os chineses. Então, essa associação entre Marley e os judeus não é exatamente um paralelo um a um. E agora eu vou trazer a minha crítica a essa crítica do antissemitismo. Porque eu tô aqui pra criticar. Os Marleyanos odeiam os Eldianos por causa de uma propaganda nacionalista que fala que o antigo Império Eldia cometeu várias atrocidades a povos não eldianos, entre eles os Marleyanos. Já um grupo de resistência chamado Restauradores de Eldia
acredita que os povos que foram dominados, eles foram muito bem tratados, né? E que foi, assim, muito bem para todo mundo, porque o Império, ele construiu pontes, construiu cidades e tudo mais. Dentre desses restauradores estava o Grisha, que é o pai do nosso protagonista, e ele quer restaurar o Império de Eldia e se libertar de Marley. Quando essa narrativa é revelada aos eldianos que estavam presos dentro das muralhas, uma nova facção fascista passa a existir e imediatamente toma o poder a partir de um golpe. E aí, alimentados pelo desejo de matar todos os seus inimigos e ganhar liberdade, esse grupo decide cometer um genocídio global contra os seus opressores. Ambos os lados foram manipulados pela propaganda política de um governo fascista que construiu um inimigo em comum baseado em vingança. E isso o anime deixa bem claro. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que eu não vejo muita gente falar e que eu acho importantíssimo para você entender Attack on Titan, é o revisionismo histórico. Na história a gente aprende que os eldianos já governaram o mundo e seu reinado se estendeu por 2000 anos. Naquela época, uma mulher chamada Ymir Fritz, ela conquistou o poder de se transformar em titã e aproveitou isso para formar a nação de Eldia. 13 anos depois, Ymir morre e sua alma foi dividida em 9 e dado a 9 súditos, e assim o poder dos 9 titãs. Transmitindo seus poderes através de linhagens nobres, os 9 titãs conquistaram o mundo e devastaram a nação de Marley. Eventualmente, as lutas internas consumiram a nobreza titã e o rei eldiano Karl Fritz ficou envergonhado do legado do seu povo e a forma como eles conquistaram Marley. E aí ele orquestrou uma guerra civil que permitiu que o Império Eldiano caísse e fosse invadido e conquistado por Marley, que capturou quase todos os 9 titãs. Fritz então levou a maioria dos eldianos para uma ilha chamada Paradis. Lá ele reescreveu as memórias dessas pessoas e fez com que eles acreditassem que eram os últimos da humanidade. Nesse momento ele transformou milhares de eldianos à força em titãs colossais e construiu muralhas sobre eles. De volta a Marley, os eldianos que sobraram viviam como cidadãos de segunda classe, forçados a viver em guetos e a usar braçadeiros de identificação. Os criminosos eldianos eram levados para Paradis, injetados com fluido espinal titã e forçados a virar titãs estúpidos que basicamente devastavam a ilha por toda a eternidade. E aí, depois que o diário mostra para Eren e seus amigos e que na realidade a civilização não está sozinha, eles organizam um golpe militar. Assim, eles tomam controle da ilha de Paradis e começam a bolar planos para restabelecer o Império de Eldia. E aí é que está. Attack on Titan revela o seu sentido o tempo inteiro. Não que as duas histórias de Eldia e Marley têm seus pontos positivos, mas que elas são os dois lados da mesma moeda. Seja em Paradis ou seja em Marley, os grupos de eldianos são vítimas de um inimigo em comum, que são instituições alimentadas por intolerância e ódio que fazem lavagem cerebral nas pessoas e que fazem com que elas julguem uma raça inteira de humanos sem conhecer um único deles. Então, assim, não deveria ser controverso que Attack on Titan tem temas como militarismo, fascismo e antissemitismo. O que os fãs e os críticos da série devem realmente fazer é analisar se essas mensagens estão sendo passadas de forma adequada e não causando dano. E eu concordo com você que a apropriação de imagens do mundo real sem mostrar o seu contexto cultural ainda é problemática e deve ser feita com muito cuidado. Mas está bem claro que o programa não faz comparações simplistas ou tenta apoiar o que está sendo passado. Em vez disso, Attack on Titan sugere uma última guerra. Essa não contra pessoas, mas contra sistemas de crença e idolatria, que são alimentados do poder pelo poder e que jogam pessoas contra pessoas. E pra mim, é isso que torna Attack on Titan tão interessante. Mostra a natureza de humanos e titãs, um ciclo de vingança, a capacidade de corrupção do poder e os limites da moral em que todos os humanos vivem, seja eles nesse mundo ou no mundo fictício. E esse foi o vídeo da semana. Não esquece de indicar esse vídeo para todo mundo que gosta de Attack on Titan, para eles perceberem que essa história é muito mais que só um anime. Além disso, comenta aqui embaixo se você gostou dessa nova ideia da Revolução Internacionalista. Vídeos um pouquinho mais longos aqui no YouTube que mostram aspectos da política internacional na cultura pop. E se você ainda não conhece a nossa página, você precisa seguir a gente nas nossas outras redes sociais. No Twitter somos o @interrev e no TikTok e no Instagram o @rev.inter.
Segue a gente lá para você aprender ainda mais sobre política internacional com a cultura pop. A gente se vê no próximo vídeo. Continuem de olho no mundo e até a próxima!